Fala, nação santista, novamente Rodrigão, diretamente da base e claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje com algumas novidades aí para vocês, inclusive a volta aí do Peixão no Campeonato Paulista. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e se gostar do conteúdo, deixe aquele like pra gente, porque é muito importante para o desenvolvimento aqui do meu trabalho. Então, se você quer conferir todas as informações de hoje, fica com a gente aí no vídeo, demorou? Primeiramente, uma boa noite a toda a nação santista. Trago novidades importantes e, claro, a respeito da volta do Peixão aos gramados. Mas antes, deixar uma pergunta extremamente importante aqui para vocês. Como é que está o seu coração alvinegro sem o Santos Futebol Clube? Falando desta parada aí do esporte. Descrevendo com uma palavra: incompleto. Sabemos que o Brasil está atravessando um momento muito difícil com a Covid-19, mas acredito que não é na paralisação do esporte, não é fechando os comércios e não é trancando as pessoas dentro de casa que a gente vai resolver o problema desta pandemia. O segredo está na vacina. Pelo menos na minha visão. Países que estão se imunizando estão saindo da crise. Mas só que aqui no Brasil está uma guerra entre prefeitos, governadores e o nosso presidente. E aí não seria legal, neste momento tão difícil, o nosso governo se unir, abraçar o problema e comprar vacina para toda a população brasileira? Porque somos 220 milhões aí de habitantes. Eu não sei, sinceramente, se eu estarei vivo quando chegar a minha vez de tomar uma dose. E aí está essa guerra na política. Fecha, não fecha? Detalhe. Quem tem poder para mandar fechar ou abrir é o nosso presidente. Mas só que prefeitos, governadores estão tomando partido. Porém, sem auxílio nenhum para a população. Então, será que eu estou falando groselha aqui? Será que a saída é a gente manter todo mundo em casa? Sem auxílio nenhum? Sem respaldo nenhum? Sem apoio do governo? Então é o seguinte, eu não gosto de falar de política aqui, mas é uma situação que está me incomodando bastante, porque eu preciso trabalhar. E o meu serviço, graças a Deus, é essencial e eu dependo muito dele. Dependo para pagar as minhas contas. Mas só que o que a gente está vendo no governo é uma guerra para ver quem vai vencer as eleições aí para presidente. Porque o interesse do governo não é sair do coronavírus. O interesse é o poder. E será que é só eu que estou enxergando isso? Por que a gente não vai lá e compra vacina para toda a população brasileira de uma tacada só? Para a gente tentar conter, porque o segredo está na imunização. Mas enfim, já falei até demais. Inclusive, acho que eu não tenho voz para falar sobre isso. Mas aí, vou deixar para vocês aí refletir. Que o segredo não é fechar tudo. O segredo é a vacina.
E agora, Nação Santista, trazendo para vocês mais uma informação e ainda falando da paralisação do CT Rei Pelé. O Santos vai viajar para um resort em Atibaia, onde vai se preparar para este jogo contra a Ponte Preta, visando a pré-Libertadores, porque sabemos que temos um jogo dificílimo contra o San Lorenzo. E aí é o seguinte, estava dando uma olhada aqui nos 31 relacionados, eu vi o nome do Venuto, porém não vi o nome do Sabino. E aí estava rolando um burburinho na internet, onde o São Paulo estaria interessado no nosso zagueiro. E tinha muita gente incomodado com o salário do nosso jogador. O Sabino está ganhando R$200 mil hoje no Santos Futebol Clube. E aí eu te pergunto, é um absurdo a gente pagar R$200 mil para um bom jogador? Acredito que não. Estava vendo uma publicação aqui do Walter Schalka e ele estava falando para a gente pensar grande. Agora, será que a gente não consegue pagar R$200 mil a um bom jogador? Porque até então, gestões passadas estavam fechando salários de 550 mil, 600 mil. E aí temos um jogador que é menino da Vila, se destacou no Curitiba, é um cara novo, e aí a gente acha um absurdo R$200 mil, a gente pagar R$200 mil aí para o atleta? É assim que a gente vai pensar grande? Então, esta reflexão eu quero deixar aqui para vocês. Porque eu não acho um absurdo a gente pagar R$200 mil para o Sabino. Não acho um absurdo. Absurdo sim, a gente pagar 500, 600 para o Cueva, para o Brian Ruiz, Uribe. Aí eu concordo. E aí tem muita gente falando, inclusive torcedores achando um absurdo que a gente não pode pagar R$200 mil para o Sabino. Depois, vocês olham a folha salarial dos nossos rivais. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Jogadores, muitos deles que estão na reserva dos nossos rivais, ganhando 500, 600 mil. Então, acho que o Santos é um time gigantesco. Vocês precisam entender e parar com esse pensamento que a gente não pode pagar R$200 mil a um atleta, a um bom atleta. Então, se o Santos fez o contrato, e a gente até leu que o Santos estava querendo rever o contrato, a gente precisa deixar na mão do presidente. Mas acho que 200 mil não é um salário tão absurdo assim. Isso pode crescer gradativamente até o final do contrato. Então, se for para rever o contrato, ok, a gente vai entender. O que a gente não vai entender é a gente entregar o nosso zagueiro para o rival. Isso aí a gente não vai entender. E agora a Nação Santista trazendo mais uma para vocês e a respeito do Arthur Gomes. O Arthur Gomes recebeu uma proposta do Atlético Goianiense, onde o Dragão vai arcar com 100% dos salários do atleta. Mas o Santos vive um impasse entre renovar ou não o seu contrato. Mas aí, já deixar aqui a minha opinião e de boa parte da torcida. O Arthur se profissionalizou em 2016, tem 99 partidas no profissional e 11 gols. Será que vocês vão arriscar novamente fazer um novo contrato aí com o Arthur? Ou vocês vão deixar o menino voar? Porque, na minha opinião, estas renovações do Arthur são renovações que não estão dando fruto. Então, acho que é melhor deixar o menino desenvolver o seu trabalho em outro lugar.
Pelo menos esta é a opinião de boa parte da torcida. Então, a preocupação agora não é renovar com o Arthur, é liberá-lo para ele poder jogar. E aí, se no meio do ano receber alguma proposta, aí sim, sentar e conversar. Mas o Arthur precisa jogar. No Santos, não está jogando. Então, precisamos urgentemente liberar o atleta, devido à nossa situação financeira. Então, deixar essa reflexão aqui para vocês. Fechou? E agora a Nação Santista trazendo para vocês a última curta do dia. E é a respeito do nosso terceiro goleiro, Vladimir. O Avaí fez uma sondagem ao Santos Futebol Clube e quer o empréstimo do atleta até o final do ano. O Santos tem contrato com o Vladimir até dia 31 de dezembro. Porém, acho que o Vladimir não será muito aproveitado no Santos. Sabemos que temos o John e o João Paulo. A briga será muito acirrada. Mas só que para o Vladimir seria uma ótima. E eu não vou massacrar o Vladimir, porque o Vladimir ele tem uma pequena, grande história dentro do clube. Então, se ele sair, se ele decidir voltar ao Avaí, onde se destacou bastante em 2019, eu só vou desejar para ele aqui sorte. Porque o Vladimir é cria do clube. E temos que respeitar. A gente sabe, não é o Neuer. Porém, é um goleiro que precisa de espaço. Precisa jogar, precisa de confiança. E acredito que se sentiu muito bem com a camisa do Avaí. Então agora, a decisão está na mão dele e do staff. Mas acredito que faria muito bem para a carreira dele aceitar o empréstimo e jogar, que é o mais importante. Então, rapa, eu vou ficando por aqui. Estas foram as notícias de hoje. Se você gostou, deixa aí o like pra gente, porque é muito importante. E como eu sempre falo, tudo pelo Santos e pela Nação Santista. Fiquem com Deus e até amanhã.